Olhe pro céu, comece a crer que vale a pena aqui viver. O sol ensina o renascer da esperança de se viver. Siga o exemplo do sol, ele é vida, é a força maior que vem de Deus. Deus é o sol. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e eu estou aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre a lei de progresso. Eu estava aqui pensando sobre todo esse assunto, né? Eu vi as aulas da Neide, da Clara, da Maria do Carmo e da Ana Paula, e aí eu estava pensando o que mais que eu podia falar, e aí eu lembrei, estava aqui tocando e lembrei do meu progresso com o violão, porque eu tenho pouco tempo que eu toco, deve ter uns 2 anos mais ou menos, e aí eu lembrei de como que era no início, como que eu tocava, assim, eu achava muito difícil, assim, eu ficava tentando acertar as cordas aqui, a cada som que eu fazia, eu posicionava os dedos assim, mais ou menos, e fazia, e aí depois demorava um tempo para trocar, para acertar qual dedo que ficava, e muitas vezes o som saía meio feio, assim, né? Porque eu estava começando ali, eu estava começando a aprender o violão, mas eu gostava tanto que eu comecei a tocar todos os dias, comecei a praticar todos os dias e fazer aula e olhar para isso, tentar aprender cada vez mais, né? E aí tocando todos os dias, tocando com uma frequência, eu acabei tendo esse progresso. Eu comecei a tocar mais fácil, comecei a fazer aqui as posições dos dedos com mais facilidade, sem precisar ficar olhando, né? E hoje eu consigo tocar uma música inteira com um pouquinho mais de facilidade, né? Então eu lembrei disso falando sobre esse tema do progresso. E também vocês sabem que outro exemplo que eu queria dar é que vocês sabem que eu gosto muito de desenhar, né? Que eu sempre trago os desenhos para as minhas aulas, eu sempre tento mostrar alguma coisa através de desenho. E aí eu também lembro da minha infância, de como que eu gostava de desenhar e como que eram os meus primeiros desenhos, né? Eles eram praticamente assim, né? Eu fazia bem simples, eu estava começando, estava entendendo como é que eram as formas. E eu gostava tanto, né? Eu gostava de desenhar as pessoas, gostava de desenhar os super-heróis que eu gostava e tal. E aí, fazendo todos os dias, desenhando todos os dias, eu fui aprendendo, né? Eu fiz aula de desenho, fiz faculdade de desenho, a vida inteira desenhando, e hoje eu consegui chegar nesse nível, assim, né? De desenho. Eu consegui pegar o jeito nessa prática de todos os dias desenhar um pouquinho, sem estar sempre com o lápis na mão, estar sempre com folha na mão. Eu fui chegando nesse nível aí, né? Deu para ver que deu uma melhoradinha aí, mas isso foi por conta da prática, né? Por conta de fazer todos os dias,
estar aqui desenhando e aprimorando e buscando aprender cada vez mais, né? Mas esses dois exemplos que eu dei aqui, eles são exemplos de habilidades, né? De coisas que a gente faz na vida, de profissões, de qualquer coisa que a gente faz, a gente começa de uma forma um pouco simples e aí a gente vai aprendendo a cada dia mais com os nossos professores, com as pessoas mais experientes, a gente vai se desenvolvendo e vai seguindo nesta lei de progresso que as meninas tanto falaram aí durante esse mês, né? Então, mas igual eu falei, essas são habilidades, o fazer coisas, né? Mas o que eu acho mais importante seria a gente falar do progresso moral, né? Da gente, como que a gente cresce com o nosso coração, né? Como que a gente aprende o que é certo e errado, né? Então, pensando sobre isso, a gente tem que olhar para o nosso Mestre Jesus, né? Que foi ele que veio e nos trouxe os valores para a gente saber o que é certo e errado, né? Porque ele é o nosso irmão maior, né? Ele tem o maior progresso de todas as pessoas que vieram ao mundo. Ele é o que tem maior progresso, ele tem maior experiência e soube nos ensinar, né? E aí a gente, seguindo os passos dele, a gente vai começar a ter esses valores mais certos. A gente vai aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor e aprender a amar verdadeiramente, né? Então, a gente tem que buscar esses valores morais, esse progresso moral, nesses lugares que a gente ama tanto, né? Na evangelização, né? Enquanto a gente está aqui sempre falando sobre ele, sempre falando sobre Jesus, os nossos papais também estão lá assistindo às palestras, às aulas deles e aprendendo e falando também, buscando ser melhor cada dia um pouquinho mais, né? E dessa forma, falando sobre Jesus, lendo os livrinhos, compreendendo o que ele trouxe para a gente vai conseguir ter esse progresso, né? A gente vai seguir respeitando essa lei de progresso que a gente falou tanto aí, né? E aí a gente vai lembrar, eu fiquei lembrando também daquela musiquinha que a gente conhece, que a gente ouve tanto, da florzinha, né? Da uma florzinha pequenininha, quero pra mim. E aí, chega no final, a gente vê que é melhor deixar a florzinha, né? Porque a natureza é o lugar onde ela deve estar. Olha só que progresso. Nessa musiquinha que a gente canta tanto, a gente já aprendeu que o lugar dela é lá. É na natureza, é plantada, é bonitinha e crescendo, né? Isso é muito progresso nosso, né? Então, isso a gente aprendeu na evangelização. Outra coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, quando a gente vai falando desse amor, é no lidar com as pessoas que estão próximas de nós, né? Dos nossos irmãozinhos, como que a gente aprendeu a não mais brigar com os nossos irmãos, a gente aprendeu a respeitar, a cuidar dos mais novos, né? E a gente também percebe mais o esforço das pessoas que estão próximas de nós a fazer o certo, né? Os nossos pais cuidando de nós, indo trabalhar, fazendo aquela comida que a gente gosta, e a gente aprendeu a ser grato por isso, né? E tudo isso, fazendo essas coisas juntos, igual a Clara falou, da lei de sociedade, que está muito ligada a essa lei de progresso, a gente vai crescendo junto, a gente vai progredindo junto, aprendendo a amar com Jesus, né? E isso, igual eu falei aqui, do violão, do desenho, de praticar todos os dias, é o que a gente tem que buscar fazer todos os dias. A gente tem que buscar compreender, respeitar o próximo, amar o próximo, fazer o bem, fazer a caridade também, que é um caminho que Jesus nos ensinou, né? Então a gente tem que ir praticando todos os dias, a gente buscar fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor a cada dia. E assim a gente vai crescendo e vai progredindo e vai
ficando cada vez mais feliz, né? Então, é isso que eu tinha para falar, mais sobre progresso. Acho que depois disso tudo que os evangelizadores falaram, que foram muito lindas as histórias e todos os exemplos e todas as experiências, eu imagino que a experiência do pãozinho, do fermento também deve ter sido muito divertida de fazer. E a gente fica por aqui e depois a gente se vê um pouco mais. Fiquem com Deus e até. Tchau, tchau.